Fala pessoal, estamos começando o Salcast, Fé em Movimento. Salcast é o nosso podcast da região R10 da PV. Nós temos esse programa como intuito de fomentar os jovens para que os jovens vivam em movimento. Sal quer dizer, somos adventistas do litoral, assim como Deus também somos o sal da terra. Nós estamos aqui também com a Patrícia, que é a nossa líder jovem, ela vai se apresentar para a gente. Olá, pessoal. Sou Patrícia, sou secretária regional da R10 da PV. É isso aí. Nós estamos também aqui com a Simone, que é a nossa líder jovem, ela vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Distrital Jovem de Caraguatatuba e também diretora jovem da minha igreja. É isso aí. Nós temos aqui também um convidado super especial também, o Fábio, que é o nosso professor jovem aqui da lição da Escola Sabatina da região. Olá, meu nome é Fábio, eu sou membro da Igreja de São Sebastião. É isso aí. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco da lição da próxima semana. Como que é o programa? A gente vai aqui nos nossos programas comentar sobre a lição da próxima semana. Mas não é para falar exatamente o texto da lição, e sim para pontuar algumas coisas para que a gente vá buscar essas informações aonde? Dentro da lição na semana. E esse programa, ele nasceu com essa ideia também de ser um programa informativo. Por exemplo, todos os diretores jovens, Fábio, que tem na região, os líderes jovens, a juventude em si pode mandar os seus anúncios, mandar os seus comunicados. A gente também vai ter um desafio para você que é jovem, para você que é líder, para poder fazer durante a semana. A gente, como eu já tinha colocado para vocês, Adventistas do Litoral, é um projeto que nasceu inspirado por Deus. E esse projeto, com certeza, vai ser fomentado pelo Espírito Santo. Então, pessoal, vamos passar para o que importa. Vamos passar para o estudo da lição. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a lição de número 3, da semana do dia 10 ao dia 16. Assinatura de design. Fábio, conta pra gente um pouco o que você achou da lição, o que você acha que o jovem possa esperar dessa lição. É um tema muito interessante. A assinatura do designer, entenda como se fosse a assinatura do projetista. Então, será que a criação, o criador deixou impressões digitais? Que a gente, ao olhar para a criação, a gente consegue perceber que aquilo não evoluiu ao acaso, mas sim de uma mente inteligente? Ó, o exemplo aqui da tirinha é muito legal, porque eu fui atrás aqui para saber quais são os detalhes, e eu vou enriquecer mais aqui, porque essa sonda aqui, a sonda Pioneer, ela foi enviada para fora do sistema solar em 1972. Uma das pessoas que tiveram a ideia de colocar ali um código nessa sonda, Código binário? um código binário feito em ouro e platino, algo assim. Por quê? Porque esse material para durar centenas de anos. O que estava escrito lá? Estava escrito que em código, pessoal, não estava escrito em inglês ou português, estava escrito com uma linguagem binária que existe um planeta habitável, existe no sistema solar, deu o endereço, né? Eles conseguiram dar o endereço. E detalhe, tá? Agora vamos abstrair aqui. Vamos imaginar que essa sonda ela chega até. Pessoal, vamos tentar imaginar, tá? Chega num extraterrestre. Num outro ser, tá? Vamos fazer esse exercício. Ao esse ser pegar essa sonda e pegar essa placa com todas aquelas informações, ele vai concluir que alguém fez aquele código. Ele vai concluir que aquilo ali foi escrito por uma mente, uma inteligência. Ele não vai dizer, se ele for um ser inteligente, e nossa, houve uma explosão e montou essa sonda e montou esse código. Aí vamos desdobrar para a nossa realidade aqui. A gente pega a vida humana, a natureza, e você olha e pensa: tem um código. Esse código está à toa?
Foi pensado? Foi ao acaso? Ou é algo que provém de uma mente inteligente? Então, design inteligente é isso. Você olhar para um ser vivo, para a natureza, e perceber que ali tem, assim como lá na sonda Pioneer existia uma mente codificando aquilo, ao olhar o nosso DNA, por exemplo, aquilo ali provém de uma mente incrivelmente gigante que, na nossa fé, a gente atribui a Deus. Sim. Foi interessante se você olhar para a tirinha aqui, até fala, curiosamente, esse mesmo cientista ateu não acredita que o ser humano possa fazer, que fez a placa com bilhões de informações, possui esse bilhões de informações na sua célula. É, Entendeu? É aí a contradição da tirinha. ele acredita que o extraterrestre lá, né, que ele queria encontrar, ia entender que é um ser vivo, só que ele, ao olhar pro seu DNA, ele acha que é algo ao acaso. Só que é o seguinte, você acredita que tem muitos agnósticos? Agnóstico é aquela pessoa que nem acredita nem desacredita. Só que ele entende como explicação mais válida o design inteligente do que o evolucionismo. O acaso tem mais força para o agnóstico, para o ateu, do que ele acreditar em Deus. É. Simone, e você? Quais foram suas impressões para essa semana aí da lição? O que o jovem vai encontrar dentro dessa lição que ele não pode perder? Olha, uma delas é a curiosidade realmente sobre a criação nossa, né, do ser humano, né, da onde viemos e para onde nós vamos. Nós temos uma identidade, né? E é igual o Fábio comentou, existe ali um DNA e da onde nós vamos, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos. A quem nós pertencemos. Não um mero acaso, né? Não é por acaso, né? Não. É isso aí. Eu acho que aqui, ainda falando sobre a primeira página, né, nas tirinhas, é que o cientista, na verdade, ele queria uma comprovação dessa criação, né? Ele queria ter ali uma confirmação dessa raça inteligente que conseguiu criar um ser humano. Então, tipo, ele imaginou, se nós, seres humanos, somos criados por algo, né? Por alguém tão inteligente, então se um extraterrestre lá encontrar esse... encontrar essa sonda é uma prova de que tem alguém, tipo, sobrenatural, que está ainda criando, né, que tem uma inteligência, assim, sobrenatural, que ainda continua criando outros seres. Né? Isso seria uma prova que eles teriam, porque eles, mesmo como ateus, eles não acreditavam, tipo, como que eles existiram, a existência deles, do que surgiu. É isso aí, pessoal. E olha só, essa lição, ela nos convida a olhar para o mundo e para perguntar se tudo isso é por acaso. Será que é por acaso? Né? E essa assinatura, de quem que é? Aquela música fala assim, o maior pintor do mundo, né? Quem que assinou ali no seu nome? Sabe? E é o que o ateu tem a resistência de atribuir a Deus. Mas a gente tem até esse sentimento de vazio dentro. Por exemplo, se você não é cristão, você é ateu, mesmo assim você tem esse sentimento de um vazio, de onde veio, por quê? Né? Por que existe tudo isso? E ela nos mostra também, a lição, ela vem mostrar também que a fé e a razão, elas não brigam, elas se complementam. A fé e a razão, para o cristão, ela tem que se complementar, né? Elas caminham junto. E aí, eu vou convidar a gente agora para caminhar dia por dia um pouquinho, para que a gente possa desenvolver o tema, né? Fábio, no domingo, aí, o que você encontra aí no domingo que o jovem vai poder encontrar no domingo para que ele possa atribuir a fé dele a cada dia, para que a fé dele seja realmente uma fé em movimento? Domingo tem o caso de um cientista que era militante ateu pela vida inteira, né? Porque aqui diz que ele, com 14 anos, se convenceu do ateísmo, e para isso, cada Olha. pessoa vai ter muitos motivos, né? A gente não sabe exatamente a história dele. Ele teve uma vida ativa como professor de faculdade, pesquisador até os 80 anos. E nesse período de vida, ele não foi só um ateu, ele foi um ateu militante. O que é o militante? Aquela pessoa que fica pregando o ateísmo, fica propagando, fica combatendo, Impulsionando. escrevendo livros, matérias, Isso. né? Só que
Com 80 anos, ele pega e dá uma entrevista, e até mesmo, se eu não me engano, ele escreve um livro, né? O nome dele é o Anthony Flew, que reconhecendo que a melhor explicação para a vida na Terra não é o evolucionismo, é sim a, é o design inteligente, que tem muita evidência, né? Muitas evidências que o pessoal, normalmente, a explicação mais simples é a verdadeira. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você chega na praia lá, tá escrito lá Cadu na praia. Você chega lá e tá escrito Cadu na praia. Alguém pode chegar e falar assim: Cadu, seguinte, hoje teve uma tempestade e bagunçou a areia pra cima e pra baixo, caiu raio e veio peixe, bateu o peixe aqui, e agora nasceu o sol e apareceu o teu nome escrito aqui. Cara, Ou qual que é a simplesmente o chance fato. disso acontecer? É baixíssima, É tá? isso aí. Da mesma forma que a gente evoluir de um ser não vivo para uma bactéria que está aqui é baixíssimo. É basicamente isso o evolucionismo. Agora, outra explicação é o seguinte: tá escrito Cadu aqui? Ah, eu acho que a Simone foi lá e escreveu, Cadu. Passou lá e ele Escreveu. É mais fácil. Entendeu? Então, essa questão de você olhar para a criação, a explicação mais simples é requerer um criador. Pessoal, a gente às vezes liga isso com mentes, quem acredita em Deus, né? Ah, mas o pessoal ali é crente, né? Tem essa conversa, é crente, não estudou. Olha, lê do engano, tá? Lê do engano, porque grandes mentes da história são criacionistas. E isso é é uma mentira, né? Dizer, não, cara, isso aí quem acredita nisso aí é história coratina. Não, não é. Verdade. Então, essa pessoa aqui, com 80 anos, ele reconheceu Deus como criador. Só que o detalhe, quando ele fez isso, meu, ele foi fuzilado. Assim, o cara tá ficando louco, tá velho, tá bobo, né? Mas, porém, também ele foi corajoso de rever o ateísmo dele, porque antes ele era ateu e ele era esse que falava, que escrevia, que defendia o ateísmo. Mas aí, quando ele reconhece Deus pela obra da criação, ele também tem coragem de ir lá e falar. E aqui tem um verso importante que ele diz assim, ó, uma parte da lição, que diz, mas o que levou Anthony Flaw a mudar de ideia sobre Deus? E aí ele explica, ele diz, embora eu tenha sido um crítico ferrenho no argumento do design, hoje vejo que quando bem formulado, ele é uma defesa convincente da existência de Deus. E aí ainda tem assim, ó, falar em design inteligente vai muito além de discutir dados e argumentos, é abrir uma janela para o coração de Deus. A criação reflete quem ele é, que é um Deus de beleza, propósito, ordem e amor. Não é um Deus que tanto a ciência prega, dizendo que o mundo foi formado por uma explosão. Porque, para começar, Deus não é nem o Deus de desordem. Ele é um Deus de amor, um Deus de organização, né? Ó, posso pegar esse ponto que você falou em relação à ordem? Normalmente, qualquer coisa, quando você deixa sem cuidado, vira um caos. Por exemplo, Verdade. deixa a tua casa sem cuidados durante 1, 2, 3 meses. Se tem gramado, vai virar mato, vai ficar cheiro ruim, vai ficar mofado. A natureza tomar conta ali, né? Normalmente, as coisas, como padrão, tá? É uma regra física da entropia. É a lei do caos. As coisas caminham em direção ao caos. Só que o evolucionismo diz o seguinte, que você parte de um caos para algo organizado. O que é algo organizado? Nós. Entendi. Olha só, o detalhe, o nível de complexidade de um ser humano é altíssimo. E a gente supor, né, que tudo isso veio do acaso, quando o acaso ele gera desordem. E deu, É. do nada, nada se cria. Não tem como, do nada, aparecer alguma coisa. Então, se você olhar para isso, você tem que entender que Deus, ele é atemporal. Ele é fora de tudo isso que a gente vive. Porque ele criou. Uhum. Você tá entendendo? E é isso que os ateus, eles às vezes não conseguem entender. Porque se você pegar da física, você tá falando fisicamente, do nada, nada se cria. Sim. Até Entendeu? pelo contexto da ordem como foi criado, né? Ele não criou tudo no mesmo dia.
teve um dia para cada coisa, né? Para cada espaço, Uhum. para cada situação. Já E, vê que não é um Deus de bagunça. E falando da criação, Simone, na segunda-feira, o que tem aí sobre... Bom, na segunda-feira vem falando sobre Gênesis pagão, né? Então, tem ali algumas curiosidades, né? E uma delas eu fui buscar um pouquinho, né, mais a fundo. Nos mitos pagãos, os deuses eles surgem da natureza e o ser humano ele é criado por um Deus vivo no qual nós temos o prazer de conhecer, né? Um Deus de amor, um Deus que nos traz a importância de sermos comparados à imagem e semelhança dele. Não é de qualquer outro, é de um Deus, né, de amor, de organização, assim como a Paty falou. E referente a isso, ele nos deu a oportunidade de sermos semelhantes a ele, né? Iguaizinhos, ter as mesmas características. E isso nos traz a ideia de como Deus se importa conosco, né? Que não é realmente como nós achamos que deve ser, né? Ah, simplesmente de uma explosão. Não. Sim. Deus ele teve uma preocupação de nos formar semelhante a ele. É isso aí. e os deuses pagões, eu achei muito inteligente o que a lição colocou. Eu nunca tinha percebido. Eles são gerados a partir da natureza. Então a natureza já existia. Então aconteceu algo no Sol, algo na Lua, gerou um Deus. Aí na Terra gerou outro. Então a natureza já existia, depois veio Deus, os deuses deles, não é? E quem fez a natureza? Exato. Aí o Deus, esse Deus que se revelou para nós através da Bíblia, ele antecede tudo isso. Sim. Aí ele fala: haja luz, houve luz, separou a terra, o mar e terminou com o ser humano. Então ele antecede. Lógico. Me parece, né, que é o único relato que realmente é um Deus que antecede tudo. E o mais interessante é que quando ele nos criou, né, eu falo do ser humano, ele nos deu a responsabilidade de cuidar daquilo que ele preparou para nós, né? A natureza. Essa é a responsabilidade nossa, né, de fazermos isso, de cuidar da natureza, de cuidar dos nossos... Isso não mostra que a gente não é um figurante no universo. Não, é que Nós nós somos somos... protagonistas no plano de Deus aqui Sim. na Terra. É isso aí. E daí na terça-feira vem colocando pra gente algumas pistas de como que o universo, né, foi desenvolvido e o que conta um pouco a gente, Fábio, da terça-feira aí? Na terça-feira fala sobre o ajuste fino necessário para ter vida na Terra. O que é o ajuste fino? Olha, como se já não bastasse toda a complexidade do nosso ser, né? A, a informação que tem do DNA, mas para a gente estar aqui nessa Terra, tem que ter um ajuste ali, ó, no detalhe. Aqui cita 3 características que são mais, tá? Primeira coisa, a distância ideal do Sol. Então a Terra ela não poderia estar nem mais perto, nem mais longe. Mais perto, você poderia ter a temperatura excessivamente alta e a vida como a gente conhece não existiria, e mais longe, um frio congelante. Exatamente. A gravidade certa, na medida certa. A gravidade também altera vários aspectos da vida da Terra, como por exemplo, gases. Para você ter a formação da camada de ozônio, você tem que ter uma gravidade calibrada como está agora. Porque se é mais ou menos, você poderia ter uma outra camada, e se não tem camada de ozônio, a gente tem exposição para muita radiação. Ou então, se tem pouca gravidade, a gente poderia perder elementos para o espaço. É tudo detalhe. E a Lua? É bem É complexo. bem o detalhe. E a Lua que regula as marés. E aí a gente, algumas pessoas querem que a gente acredite que isso tudo veio do acaso, entendeu? Você sabe, ó, recentemente eu fiz um teste genético. Não sei se você já fez, Nunca Cadu. fiz. Do Genera. Você pega um cotonete, tira a saliva, põe numa bolsinha de plástico, manda pra Nunca lá. vi isso. Aí ele Laboratorial? laboratorial. Olha que Aí bacana. ele vai lá, levanta todo o teu perfil genético. Aí ele vai dizer de que povo você é descendente, né? Quais são as tuas propensões em termos de doença, quais são os seus potenciais físicos. Só que, por que eu tô falando isso? Toda essa informação, ela tá no DNA. E o DNA,
É como se fosse uma linha de programação Um mapa. que está dizendo o seguinte, olha, o Fábio, ele tem esse tom de pele, ele tem esse olho, ele tem esse cabelo, assim, assim, assado. Se a gente fosse colocar toda essa informação do DNA em livros, daria 2 milhões de páginas, um livro com 2 milhões de páginas. E toda essa codificação, aí a gente vai voltar para a introdução. Requer uma mente Inteligente. inteligente. Exatamente. É, A é Terra tudo não é um codificado. aquário que começou É. a funcionar no meio do nada, né? Não. Muito bom. É isso aí. Patrícia, e aí? Qual que são as considerações aí pelo que a gente já falou? O que que você acha? Eu vou falar para umas partes difíceis. É, Mas para mudar o assunto para quarta-feira ou não? pode ser. Pode Pode ser? entrar na quarta-feira aqui, o hipertexto. Vamos lá. Olha, eu vou Lembrando que isso confessar, aqui, o jovem, ele vai encontrar na lição dessa semana, vai tudo que a gente tá encontrar. falando. Então você precisa estudar, viu, jovem? Você precisa ir olhar a sua lição, fazer o estudo diário, que tá bem legal. No momento hipertexto, eu confesso para vocês que é uma parte da lição que eu não tenho muito estudo, assim. Eu acho que eu nem compreendo, na verdade, direito. Eu nunca faço, eu nunca pego essa palavra e vou procurar algum objetivo com essa palavra. Mas eu lendo aqui, eu achei um assunto bem interessante, porque eu gosto muito de observar a natureza, né? Porque a natureza ela fala sobre o cuidado e o amor que Deus tem por cada um de nós, né? E eu gosto de ler o livro, eu acho que a parte mais importante que eu acho assim para mim, que é o livro Caminho a Cristo, que logo lá no primeiro capítulo fala sobre o amor de Deus pelo ser humano, né? Ele nos criou conforme a sua semelhança, então isso já é um ato de amor. Somos semelhantes ao nosso Deus, né? Ao qual servimos. E aqui ele fala sobre a criação, né, do homem e da mulher. Mas um detalhe que tem no livro Caminho a Cristo é que ele fala assim, olha, que Deus é amor. E a gente pode ver esse detalhe na natureza, no desabrochar da flor, no canto do pássaro, né? A gente consegue ver no vento soprar. Então a gente consegue na natureza ver o detalhe da criação, no qual se a gente fosse olhar para a forma que a ciência determina de como que foi criado o universo, a gente não encontra isso, né? Então a gente tem um Deus de excelência, no qual ele cria uma natureza para que vivamos nela e que vivamos de acordo com a sua conformidade. E ainda o detalhe, ele nos cria conforme a sua semelhança. A lição, ela mostra que a criação, ela não, além da gente ter falado que não foi por acaso, nós somos idênticos ao Pai, Ao Criador. né? É muito interessante que na criação você pode falar assim, você pega Gênesis ali, Deus fala, haja luz e houve luz. Ele fala tudo. Só que na hora do homem, Deus fala que as coisas são Coloca a boas. mãozinha Ele na- coloca a mão. E aí Deus fala, haja luz, e ele viu que a luz era boa. Ele viu que as coisas que ele fez eram boas. Mas na hora que ele faz o homem, ele fala o quê? Que foi muito bom. Então, a gente não pode simplesmente desmerecer, né, o corpo que nós fomos criados, a imagem que nós fomos criados. Então, por isso que também a Bíblia fala, nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que nós devemos guardar a nossa imagem, guardar a nossa postura, porque o mundo às vezes quer descaracterizar isso. A descaracterizar a imagem do ser humano, descaracterizar a imagem da família, porque isso reflete Deus. E a gente sabe que o mundo não é administrado hoje por ele, né? E na quinta-feira também a gente já fala assim, de Zeus a Deus. Essa parte aqui é uma parte polêmica, não é, Simone? É bem polêmica, né? Fazendo ali uma análise, né, dessa lição, que ela vai nos revelar, né, nessa semana, na quinta-feira, vem falando sobre a rejeição, né, dos deuses cruéis, que surge a percepção humana da divindade distante, né, assim como nós já falamos, das criações, né, que vão surgindo, né, no decorrer, as vingativas, né, e as indiferenças e que traz ao ser humano alguns sofrimentos, né? Sim. E aí, quando a gente olha para o Deus Criador, aquele que nos fez, aquele que nos projetou, aquele que teve toda a preocupação de nos criar, mostra um Deus diferente, né? Um Criador diferente.
eu até coloquei assim, pois ele revela como ele é justo e amoroso, comprometido com a criação. Ele não só nos criou e deixou para lá. Não, ele nos dá a oportunidade de caminharmos juntos, né? De estar conosco juntos, né? Construir junto. De construir junto. Exatamente. Jesus, ele é o Criador e ele dá a oportunidade de nos aproximarmos dele. Não é, vamos usar uma expressão aí, eu plantei essa plantinha aqui e deixa ela crescer aqui sozinha. Não, ela não vai crescer sozinha, ela vai morrer, porque ela precisa do quê? De um cuidado, né? Ser ali regada, ser ali cultivada. E Jesus, ele nos mostra essa ideia, que ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele. E aí eu até coloquei um pouquinho mais assim, ele nos dá a oportunidade de sermos protagonistas realmente dessa história. Somos o filho do Criador, né? Então, assim, não é somente o pai. Nós também somos importantes. E aí eu trouxe também a questão do caráter de Deus, né? Que nos revela o amor, o serviço, né? E também o sacrifício. Desde da formação, né? De cada um de nós no ventre de nossa mãe, nós vemos aí o cuidado de Deus para conosco. Então, não é qualquer um. Ninguém deixa de se preocupar com algo, mas está se preocupando com alguém, algo especial, né? E Deus, ele é um Deus de amor e misericórdia, né? Então, essa lição de quinta-feira vem falando sobre a boa notícia. Não é apenas que Deus existe. A boa notícia é que Deus existe e que o nome dele é Jesus. Né? Ele tem um nome e um sobrenome. Exatamente. E a Deus da Bíblia é um Deus que não se afasta. Não. É um Deus que ele se aproxima. Que ele se aproxima de mim, né? aproxima de você. Sabe o que chamou a atenção na quinta-feira? Dois pontos. Tem gente que talvez foi pelo caminho aí da descrença, Sim. porque ele estudou, né? Encontrou ali dentro do que ele entende como ciência, não cabe Deus. A pessoa que estudou muito fala, olha, não dá mais, eu acho que não existe mesmo. Só que a maioria não é isso. A maioria vai para a descrença por outro motivo. Ele olha assim, um pastor assim, dando um exemplo terrível. Líder religioso, né? Imagina, e infelizmente na mídia tem casos incontáveis. Ele olha e fala: não, Deus não pode existir. Se Deus existisse, não ia ter um comportamento desse. Aí Exatamente. ele vê na história como que era Zeus, como que era os outros deuses da antiguidade. Fala assim, olha, esses deuses aí parece que são um humano piorado, de ciúme, faz maldade, com raiva. Aí Exatamente. ele sabe o que ele faz? Ele fala, quer saber, ó, não tem sentido. Os líderes religiosos só fazem besteira. Ele já vai nivelar por baixo, né? Os deuses que aparecem por aí é um mais louco que o outro. Nada bate. E é o que a gente Aí ele comentou pega na lição de hoje, né? né? Deus, o nosso Deus, na qual nós cremos, ele é um Deus que ama. Os deuses da antiguidade eram um Deus punitivo. De punições. As pessoas seguiam por medo. Agradavam o Deus deles, faziam sacrifício por medo, para não ser penalizados. Sim. E o nosso Deus não. Nosso Deus, ele quer que a gente esteja ao lado dele pelo amor. Né? Pessoal também. Então, aí quando vem essa ideia de que surge um Deus que ama, um Deus que cuida, aí eles falam, não, como que eu vou acreditar? Não sei, né? Igual hoje na lição. Se Deus tivesse Jesus, se a gente tivesse a oportunidade de Jesus estar aqui hoje, como que seria, né, Fábio, a nossa aceitação? A gente iria sentar e ouvir? Ou eu iria recusar? Porque as características que ele me oferece hoje é muito sobrenatural de eu acreditar no que está acontecendo no mundo. Verdade. Né? Então, quando eles iriam adorar esses outros deuses, fazer um sacrifício, né? Moloque, né? Que ele pediu o sacrifício das crianças. E aí, quando se vem para o nosso Deus, né? Que é o Deus verdadeiro, dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, aí isso é contraditório. Totalmente. Né? Não é? E aí, como é que fica a cabeça de uma pessoa assim? Aí que entra também as artimanhas do inimigo, que usa desses recursos para desacreditar. Então ele vai apresentar, olha só, esses deuses aqui, isso não faz sentido. Olha só, esses membros de igreja, que quando alguém erra, se for um líder, vai estar na mídia. Isso que você está falando é extremamente importante, porque ser um líder religioso hoje tem um peso 2. Porque assim, se você
Você pega um assassino e o assassino vai ali e comete algum crime, você fala, é um bandido mesmo. É. Agora, imagina um pastor de igreja, ou um padre, ou um líder religioso, vai e, sei lá, aliciou uma criança, um exemplo. A gente se choca ainda mais. Por quê? Porque por trás tem algo que é de um Deus bom. E como algo que é de um Deus bom se torna ruim? E serve de munição para a pessoa confirmar o ateísmo dele. Exatamente. Pessoal, por isso que eu não vou na igreja, viu? Solta. É. Só tem coisa errada na igreja. Mas eu falo, pra mim, eu resolvi isso pra mim, sabe como? Quando eu olho de Jesus Cristo, os seus apóstolos, houve traição ali entre eles, eu já percebo claramente que esse comportamento danoso é um padrão humano. E nem, até mesmo as pessoas que têm proximidade com Cristo estão sob risco de cair. Você veja, Judas caiu e não conseguiu se levantar, né? Se matou. Exatamente. Pedro caiu e O seguiu. próprio Paulo. Então, o Paulo também. Exatamente. Então, se a gente vai se hoje acontecer com pessoas que a gente conhece essa queda, a gente vai ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Peraí, pessoal. Veja bem, Padrão. nesse contexto, o exemplo de Paulo, Patrícia. Imagina a pessoa que foi morta e perseguida por Paulo. Só que ela foi perseguida em nome de Cristo. Ela estará no céu. A hora que ela chega no céu, ela encontra com Paulo. Ela fala, não, você tá brincando comigo, não pode ser. É misericórdia Mas de aí Deus. a misericórdia, a transformação. Quantos foram os que Paulo, até hoje, através da palavra que ele nos trouxe, nos converte a Cristo? Incontáveis. Entendeu? Aqui até na lição ainda diz assim, né? Que quando Adão e Eva pecaram, né? Se fossem outros deuses, talvez iriam se recusar a aceitá-lo Condená-los, né? novamente. Mas Terminava, Deus não né? vai estar junto. Porque, na verdade, de Zeus a Jesus, o que significa? Que vem, do meu ponto de vista, tá? Que vem do Deus de sacrifício para o Deus que foi sacrificado. Exatamente. É o meu ponto de vista. Sim. Sensacional. Sobre a lição. Não, sim, é isso mesmo. E pode falar. Não, e aí é o mistério da salvação. O nosso Deus, ele na verdade, tem coisas que pra mim só podem prover da mente de Deus. O homem não explica, né? O homem não, nada explica. O próprio Deus se sacrificar pelo homem. A graça de Deus alcançando a pessoa que não merece. Exatamente. O Filho de Deus morrendo pela gente. Na sexta-feira, traz o tema que é um dos mais assim bonitos da lição, que é exatamente isso que você está falando, que a Patrícia puxou o gancho de o Deus que se sacrifica. A gente fala de um Deus que criou tudo isso, que é atemporal, que ele não tem limites, né? Ele não tem restrições de espaço, ele é imenso, ele é inexplicável, é imensurável, só que ele se reduz, ele se diminui para ficar perto. Esse diminui pra... O mesmo Deus que sustenta o universo é o Deus que se importa porque você está triste, porque você está magoado. É o Deus que se importa porque você está decepcionado com o seu amigo, está decepcionado com o seu vizinho. Sabe? É o Deus que se importa com a sua dor. Então, eu acho que a importância com a dor que Jesus teve, compaixão, na verdade, com as pessoas, é o sinônimo do amor dele por nós. O que vocês acham sobre Deus que se diminui para poder ficar próximo? Como diz o Rodrigo Silva fala, ele se esconde para ser visto, né? Exatamente, a questão do carnaval, né? Que o Rodrigo fala que as pessoas colocam máscara no carnaval para poder aparecer, para poder fazer o que quiser, para poder se libertar. Deus, ele se esconde através de um corpo para poder ser visto pelo ser humano. Porque a revelação de Deus na sua glória máxima, para nós, é incompreensível. Então ele se reduziu na forma humana, por meio de Jesus Cristo. Aí ele pôde sentar com as pessoas e conversar. E de manhã a gente comentou, né? Eu falei, imagina você poder sentar com Jesus Cristo na época e ele fazer um comentário de alguma coisa que aconteceu com você. Ou ele estar aqui nesse momento e falar sobre a criação, sobre como ele falava antes, né? Você imagina onde vai a mente
Aonde vai a mente de Cristo? Eu jamais poderia dizer, porque só ele pode falar isso. Então, e além disso, ele se preocupa se o fulano, Beltrano está bem, se ele vai ser salvo, para ele corrigir a sua vida, para ele reconsiderar suas ações. Como se não bastasse criar um universo dentro da minha individualidade. Olha, se a Terra é um grão de areia do universo, o que é a minha vida, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que não é nada, é tudo, porque ele morreu por mim também. Sim, independente de quem nós somos, né? É, Eu ia falar isso agora. Independente de quem somos, ele morre, ele se sacrifica por nós e nos oferece amor. Né? E aí tem uma parte que diz assim, ó, precisamos saber que existe um braço todo-poderoso que nos sustentará. É de um amigo infinito que tem compaixão de nós. Necessitamos nos agarrar a uma cálida mão e confiar em um coração cheio de ternura. E é exatamente assim que Deus se revela em sua palavra. Amém. Então ele é esse braço amigo que nos socorre, que nos aceita, que nos ama, que tem compaixão de nós. É um braço que está sempre aberto à nossa disposição, independentemente de quem somos. e tá aí uma coisa que só pela experiência que as pessoas conseguem viver. Então, eu não consigo explicar para uma pessoa que não crê o que é, qual que é a sensação disso, o que é uma oração, como você se sente amparado. É como querer explicar quais são as cores para um Explica o cego. vento. É o vento. Explica o vento. Você não consegue explicar o vento. O que é o vento? É o vento. Eu vento. Mas você sente ele, você sente É. a brisa nesse calor, né? Você Sente a sente a brisa. Mas você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Pessoal, esse aqui foi o nosso estudo da lição. Eu acho que, na verdade, não é o estudo da lição, é um comentário que você, jovem, vai buscar na lição dessa semana, né? E vamos ter muita surpresa ainda no programa de hoje, né? Estamos de volta com o nosso podcast Salcast, a fé em movimento. Agora nós vamos para um bloco muito interessante, que é o bloco da dica da semana. Simone, o que você tem de dica para o pessoal? Bom, hoje para vocês eu vou dar uma dica bem especial que eu gosto muito. Procure um lugar calmo da sua casa, um cantinho que você se sinta seguro. Pegue um caderninho, uma caneta e anote, tire todas as suas dúvidas e leve para a sala jovem para que você possa discutir e ali esclarecer algumas dúvidas juntamente com a sua sala. Essa é a minha dica. Sensacional, pessoal. E agora também o Fábio, tem alguma dica pro pessoal para estudar a lição? Eu tenho uma dica. Eu vou direcionar minha dica para uma pessoa em especial que talvez está nos vendo. É uma pessoa que talvez está passando por uma crise que não acredita em Deus. Que não acredita que a natureza, o ser humano e toda a criação provém de Deus. Existe uma oração que Deus sempre responde. Peça para Ele se revelar para você. Todas as pessoas que eu conheço que fez isso, Deus se revelou. Então, se por algum motivo, né, dentro do contexto da lição mesmo, você não está acreditando, peça para Deus se revelar para você. Essa oração ele sempre responde. Amém, amém. Deus sempre responde. E a dica que eu tenho para você, jovem, é quando você estuda a lição durante o dia, Fábio, você estuda a lição pela manhã, Patrícia, a gente põe o tema, absorve e depois vai viver o dia. Tenta à noite, antes de orar, antes de você fazer a sua oração na noite, tenta lembrar, sem olhar, lembrar de um ponto importante da lição que você estudou de manhã. Isso quer dizer que aquilo entrou no seu consciente. Você viveu aquilo durante o dia. Então tenta lembrar de alguma coisa que você estudou pela manhã na lição. E essas foram as dicas dessa semana para você estudar a lição. E agora, pessoal, a gente tem um momento muito importante do nosso programa, que nós estamos perto do fim, mas
antes disso, eu gostaria de pedir, parece clichê, mas se inscreva no canal, curte, compartilha, porque só através do envolvimento de vocês o YouTube vai entender que isso é importante. E aí, se é importante para nós, é importante para Deus, vai ser importante para você, para o seu próximo. Então, ajuda a gente a divulgar o trabalho aqui dos jovens do litoral. Pessoal, aqui nos comentários também a gente vai deixar o Instagram, né, da R10 para você, no desafio que a Patrícia vai propor para vocês agora, vocês têm que depois postar esse desafio, marcar no Instagram da R10 e você vai estar aqui na telinha no próximo programa, ok? Vamos lá, Patrícia, qual que é o desafio dessa semana? Então, Juventude da R10 e para qualquer outro jovem que esteja me assistindo em qualquer lugar do Brasil, o desafio é de que você vá ao meio, né, à natureza. Nós somos aqui do Litoral Norte, nós temos o privilégio de viver em meio à natureza, mas o desafio que eu deixo para a semana é que você vá a algum lugar em meio à natureza e estude um assunto da lição. Que isso, sem dúvida, você vai encontrar Deus nesse lugar. Sensacional. E lembrando que você tem que registrar esse seu desafio, Isso, né? mande foto e mande aqui pra gente, que a gente vai Mar- passar no próximo programa. Exatamente, marca no Instagram ali. Gente, estamos agora no encerramento. Eu gostaria de coração agradecer a Patrícia, a Simone, o Fábio. E vocês não estão vendo, mas a gente tem uma galera aqui que tá com a gente, Fala oi, né? pessoal. Faz barulho aí, faz barulho aí. Aê! Tem o Josivaldo que tá ajudando a gente aqui na técnica, o Marcelão que cedeu essa parte do espaço da técnica pra gente, a Gabi, a filha da Simone. Gente, muito obrigado Menino que a pela gente não participação sabe de vocês. É muito difícil. A assinatura do design está em tudo. A gente viu na lição, né? O universo, na vida, mas também, principalmente, a assinatura do design está na cruz. E hoje, o principal de tudo é a cruz. Sem a cruz, nós não teríamos vida, não teríamos salvação, né? Deus existe e o nome dele é Jesus. Hoje nós temos Jesus aqui com a gente, né? Amém. Eu gostaria de convidar você também, está independente da sua crença, da sua ideologia, acompanhe a gente. Vamos fazer uma oração. Simone, você ora pra gente? Sim, oremos. Pai querido que estás no céu, Senhor, obrigado pela oportunidade que nos deste. Aqui, Senhor, entramos num assunto um pouco ainda incerto para alguns, conceitos já positivos para outros, e que nós possamos, durante essa semana, entender os teus propósitos e entendemos que o Senhor é o Deus criador, aquele que cuida, aquele que ama e aquele que zela pelos teus filhos. Amém. Esteja com cada filho teu que terá a oportunidade, Senhor, de aceitar e compreender, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem a fazer em nossas vidas e na vida deles também. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Este foi Salcast, Fé em Movimento.